Olha só, a coleção de grandes momentos, de momentos memoráveis que a gente está conseguindo abraçar e viver e deliciar, nessa temporada até aqui, no Emirates Stadium e desse Arsenal em geral, é algo muito especial, cara. É muito especial mesmo. Eu sei que a temporada ainda está num estágio intermediário, ainda que eu considere que dê pra gente arredondar, e dizer que o Arsenal, nesse tira-teima entre os dois melhores times da temporada até aqui, sai ainda maior do que entrou e rotulado como o grande time da primeira metade do futebol europeu. Eu sei que nada se ganha em novembro, quase dezembro, mas não tem porquê não se empolgar e não aproveitar a onda criada por esse pedaço de temporada já histórico desse Arsenal, cara. Assim, é realmente muito grande o que o Arsenal está fazendo até aqui. Eu admiro muito a força mental de quem, depois de pancadas em sequência, especialmente na última temporada, em que eu acho que é a que o Arsenal sai mais chamuscado, você consegue reunir todo mundo, claro que com algumas peças novas, mas a maior parte do elenco já aqui estava, e você convence essa rapaziada a dia sim, dia também, entregar tudo para você não derrapar ou derrapar muito pouco. Você ter o foco de, a cada 3 dias, em vários momentos, contra equipes ardilosas, contra equipes que vão te testar de maneiras diferentes, e você conseguir fazer o que o Arsenal fez até aqui, repito, depois das cicatrizes, depois dos traumas, eu acho incrível, cara. Eu acho realmente, esportivamente falando, algo impressionante mesmo. O Mikel Arteta está conseguindo agora com esse lema, né? Make it happen. Façam acontecer. Ele que gosta muito de trabalhar a parte mental de uma maneira que às vezes eu até acho que não me convenceria se eu fosse jogador, porque esbarra no coach motivacional que eu não tenho tanto respeito assim, mas quem sou eu para saber esse tipo de coisa? Estou muito longe da elite de qualquer coisa, ainda mais de ser um atleta profissional. Claramente ele tem esse elenco na mão, claramente ele consegue fazer esse Arsenal pulsar com uma intensidade que eu nunca vi, tá? Eu nunca vi, enquanto repórter da Inglaterra, enquanto correspondente, um Arsenal jogar assim, cara. Um pouco antes de eu chegar, eu lembro de ver pela TV o Ozil, e era uma equipe de espasmos de brilho. Depois com o Alexis Sanchez, esse sim eu vi em loco. E depois com o Arteta, houve momentos nas temporadas nos 3 vices de brilho e de consistência e de intensidade e de muito do que a gente está vendo aqui agora, mas não tanto assim. Esse Arsenal, ele já foi testado por obstáculos que fizeram esse Arsenal cair em outras temporadas. Hoje entrou em campo sem Gabriel Magalhães contra o Bayern de Munique. Quem que jogou tão bem ao lado do William Saliba? O contratado Christian Mosquera. Entendeu? É isso. O Mikel Merino, mais uma vez como falso 9, aliás, 2 grandes atuações seguidas com o Mikel Merino de falso 9 e ele jogando muito bem, e mesmo sem o grande centroavante contratado, consegue vencer o Bayern de Munique, consegue esculachar o Tottenham. Vamos ver como é que vai ser contra o Chelsea. Enfim, cara, o meu ponto tá especial. Isso que está acontecendo não é qualquer coisa, isso que está acontecendo não é algo que já vimos antes vindo desse Arsenal, de poucas equipes, tá? E eu tenho muito pouco medo, assim, receio, quase nenhum, diria que 0, de tudo isso aqui ser confundido com oba-oba e dessa equipe achar que já ganhou. E, cara, quem caiu da maneira com a qual o Arsenal caiu, não ganha antes da hora, não se deixa
confundir reconhecimento de um trabalho bem feito com títulos já conquistados de antemão. Então não tenho nem um pouco de receio. Eu acho que a gente pode entrar um pouco nessa aqui de ficar projetando e tudo mais, mas eu tenho muito pouco... Eu tenho total confiança de que esse Arsenal não entra nessa. Inclusive entrevistei o Calafiori depois do jogo, tentando perguntar sobre elementos, né, de comparação e de melhor time, etc e tal. Ele falou, cara, não estou olhando para isso. Não é algo muito bom enquanto aspas, mas se eu fosse torcedor do Arsenal, eu ficaria feliz em ver esse tipo de coisa. O arco do que eu vi aqui contra o Bayern de Munique, naquele fim da era Wenger, e o que eu vejo agora de um Bayern de Munique finalmente sucumbindo ao Emirates Stadium, é muito bonito. Torcedor e torcedora do Arsenal. É muito bonito. É muito especial. Antes de entrar na partida, né, em como o Arsenal venceu e dominou esse Bayern de Munique, eu tenho um recado para você. Sim, eu preciso da sua atenção para que eu evite com que você dê bobeira, cara. Assim, falando sério, mais uma vez eu venho sim aconselhá-lo a adquirir, a experimentar os produtos da Insider, porque eu gosto muito, como por exemplo essa Tech T-shirt long sleeve, né? Mangas longas e um abraço que desamassa a peça no corpo, mas enfim, eu volto a dar esse conselho com um toque diferente, porque dessa vez, na Black Friday mais potente da história da Insider, você pode adquirir esses produtos com até 70% de descontos. 70%! Eu tô falando direitinho, tá? Explicando como que funciona. O meu cupom Fred Caldeira, tudo junto com letras garrafais, ele te dá 15% de descontos sozinho. Mas se você juntá-lo com os valores mais acessíveis por enquanto, com data limitada, no site da Insider você chega a esse númerozinho mágico de 70% off. Lembrando que o meu link facilita tudo, né? Esse link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado automaticamente adiciona o meu cupom no seu carrinho e aí você já navega no site da Insider vendo os valores depois desses descontos maravilhosos. Então não dê bobeira, por favor. Já clica no link e aproveita o meu cupomzinho especial para essa Black Friday mais potente da história da Insider. Vamos voltar para o Emirates Stadium, por favor. O Bayern de Munique de 64 gols em 18 jogos, o Bayern de Munique de 17 vitórias e um empate, 16 vitórias seguidas em 18 partidas, veio aqui e mal conseguiu jogar bola e criar contra o Arsenal de Mikel Arteta. Se eu não me engano, foram 2 chutes no alvo, o que dá um número de 9 finalizações no gol de Davi Raya nessa Liga dos Campeões, tá? 9 finalizações em 5 partidas na Liga dos Campeões da Europa. E o Arsenal só sofreu um gol, que foi hoje, marcado pelo muito bom Leonard Cole, essa revelação espivetada de 17 anos do Bayern de Munique. O Arsenal conseguiu anular Harry Kane. O Arsenal não caiu, na maior parte do tempo, na isca jogada no mar de Londres, aqui no Rio Tâmisa, do Harry Kane sair da área e buscar a bola às vezes como 8, às vezes como 5 e fazer com que um zagueiro deixasse a área o tempo todo para ver se o Bayern de Munique com as bolas longas conseguia fazer mais vezes o que fez no gol marcado, porque isso sim funcionou no gol de empate, mas em tantas outras oportunidades o Harry Kane não conseguiu se criar. O Olise, um dos jogadores mais mágicos dessa temporada mágica do Bayern de Munique até aqui, não fez nada na partida praticamente. O Gnabry, para além da assistência, também não conseguiu fazer muita coisa. O único ponto de fragilidade do Arsenal na partida foi o lado esquerdo com o Lewis Skelly. Acho que isso tem um pouco da fragilidade do próprio Lewis Skelly, mas também tem um pouco do Mikel Arteta ter praticamente anulado a minutagem do jovem lateral do Arsenal nessa temporada, a ponto de eu sentir que ele entrou hoje um pouco sem ritmo de jogo, um pouco sem muita autoconfiança para enfrentar esse poderoso Bayern de Munique, né? Especialmente no setor ofensivo. Então acho que teve um pouco dos dois. O Calafiori entra no segundo tempo e entrega uma calma, aí sim plena para a defesa do Arsenal, inclusive participa do terceiro gol, sobre o qual eu vou comentar daqui a pouquinho, porque o Gabriel Martinelli deu toques de beleza para essa grande vitória do Arsenal.
Mas no segundo tempo foi uma soberania, foi praticamente um monólogo desse Arsenal para cima do Bayern de Munique, ainda que o primeiro tempo também tenha sido de superioridade e o Arsenal deveria ir para o intervalo vencendo. Houve um período de 10 minutos, um pouco antes do gol marcado pelo Bayern de Munique e bastante depois, em que o Bayern conseguiu se criar e conseguiu criar uma sensação de vulnerabilidade nesse Arsenal, E no segundo tempo não. No segundo tempo o David Raya voltou ao que ele está acostumado nessa temporada, que é ser um espectador com ingresso mais VIP possível. O Arsenal conseguiu anular o todo-poderoso Bayern de Munique e ser soberano, mesmo com a pressão do empate. Mesmo depois de uma certa sensação de que havia ali um risco e havia um adversário muito poderoso sentindo gosto pelo jogo. É muito, muito, muito grande o que o Arsenal conseguiu fazer por aqui. E o Arthur Quesada conseguiu uma grande entrevista com o Kimmich depois da partida, evidentemente, em que ele se mostra extremamente mordido. Eu te convido a assistir a essa entrevista, está nas redes sociais da TNT Esportes, com certeza. Muito mordido com o estilo de jogo do Arsenal. O Arthur pergunta, depois de enfrentar Chelsea, PSG e Arsenal e ter vencido os dois primeiros, quem foi o mais difícil? O Kimmich falou, PSG disparado, porque o PSG joga mais algo próximo do futebol do que o Arsenal, que é um time que só vai bolas longas, procura escanteios o tempo todo, não é um time, é um time muito físico, não, pelo que o Kimmich falou, né, o Arsenal não pratica algo muito próximo do futebol. Eu entendo o que ele quer dizer, porque realmente o Arsenal ele tem na fisicalidade uma das grandes potências. A quantidade de duelos vencidos pelos jogadores do Arsenal em todo o campo é uma enormidade, né? Nessa partida. O Bayern não conseguiu se arranjar nesse sentido e foi sendo acuado fisicamente também por esse Arsenal. Mas, meu amigo, isso faz parte do jogo. O escanteio faz parte do jogo. Cara, a bola parada do Arsenal, ela é algo repetido à exaustão por nós e pelo próprio Arsenal dentro de campo há mais de 1 ano e meio. E poucas vezes eu vi um time tão assustado, tão impactado e sofrer tanto quanto o Bayern de Munique hoje. A quantidade de escanteios que o Bayern de Munique concedeu, parecia que não tinha treinado para isso. A quantidade de cruzamentos em que a defesa do Bayern de Munique não conseguiu defender nos escanteios do Arsenal, parecia que não tinha treinado para isso. E se treinou, executou mal. Ou treinou mal. Então, assim, há também culpa do Bayern de Munique em ter sido tão exposto a uma pedra cantada dessa equipe do Arsenal. Então, eu acho até um pouco divertida essa ira do Joshua Kimmich. Eu gosto dessa falta de filtro e dessa sinceridade dos jogadores, e, enfim. Acho que é uma declaração interessante para a gente analisar a perspectiva do Bayern de Munique nessa partida. Agora, antes de falar do Martinelli, já entrando para o fim do vídeo, eu preciso aplaudir uma atuação monstruosa de Declan Rice. O que o Declan Rice fez hoje, mais uma vez, senhoras e senhores, é para recolocá-lo na conversa de um dos principais jogadores na posição, um dos principais meio-campistas no planeta, cara, assim. Que jogo espetacular de Declan Rice. Espetacular. O Harry Kane morreu, se desfaleceu toda vez que bateu na massa de Declan Rice e voltou. Impressionante, cara. Que jogo Declan Rice hoje conseguiu. E quando eu falo mais uma vez é porque o nível dele é muito próximo disso, mas quando o adversário é da potência do Bayern de Munique, tudo isso fica ainda maior, né? Então, para mim, foi o melhor em campo. Não sei se ele recebeu o troféu de melhor jogador, imagino que sim, né? Porque não teve tanta concorrência individual. Eu acho que é difícil achar alguém que brilhou tanto, com tanta constância hoje. O Saliba também foi muito bem. O Timber
foi um jogadoraço mais uma vez desse Arsenal. Tem várias muito boas exibições, mas não tanto quanto o Declan Rice. Jogadoraço. Sou fã desde os tempos de West Ham, volto a dizer por aqui. E o Gabriel Martinelli, voltando de lesão depois de mais de um mês sem jogar, ele entra no segundo tempo e faz esse golaço para cima do Manuel Neuer, que sai mal do gol. Houve falha do goleiro alemão, mas o Neuer já tinha feito defesas que evitaram com que o placar já estivesse próximo do 3-1 ou até mais antes desse belíssimo gol de drible da vaca do Martinelli para cima do Manuel Neuer. O Martinelli, ele está sendo uma das marcas ofensivas do Arsenal nessa campanha maravilhosa na Liga dos Campeões. 2 pontos apenas para não ficar só em elogios e não só em notas positivas. O Trossard saindo machucado, tomara que não preocupe, não viu o que o Arteta falou depois do jogo. E aparentemente o Davi Raya saiu sentindo algo físico também. Então poderemos ter contra o Chelsea o Martinelli e o Kepa titulares. Vamos ver. E cara, vou ter que falar do Liverpool em algum vídeo nessa semana, tá? Eu não vi o jogo, evidentemente, vou me inteirar sobre os fatos, vou tentar ver o máximo da partida. Eu preciso trazer o Liverpool e trarei nos próximos dias aqui no canal, tá bom? E claro, falaremos sobre a Chelsea e Arsenal depois dessa rodada no Fred Café de segunda-feira. Torcedor e torcedora do Arsenal, você precisa se deixar levar pelo encanto e pelas projeções mais altas possíveis. Não se prenda, não puxe o freio de mão por traumas anteriores e pela chatice da objetividade e da análise fria. Se esquente com o calor da emoção e do oba-oba saudável, bicho. É hora de você sonhar. É hora de você pegar no sonho porque ele está palpável. Esse Arsenal briga pelo título da Liga dos Campeões. Esse Arsenal é favoritaço pelo título da Premier League. Pode levar uma, pode levar outra, pode levar as duas. É temporada para você sorrir. É tempo de sorrir, sorrir.